Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? Aplauda Ele mais forte que você puder. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, amém, irmãos? Boa noite. Graça e paz. Amém? Obrigado, meninos. Obrigado. Quem vai pregar nessa noite é ser o pastor Nivaldo, né? Eu falei, pastor Nivaldo, ó, deixa eu ver aqui como é que vai ficar, como é que vai ser lá na viagem, quais são as diretrizes, mas fica de stand-by. Mas aí ocorreu tudo bem, irmãos. Amém? Glória a Deus, vocês estão bem? Amém, irmãos? Parece que vocês estão tímidos, sentindo falta de algumas pessoas aqui. É verdade, está trabalhando. Graças a Deus, irmãos. Glória a Deus que estão trabalhando. Amém? Vocês se comportaram muito bem, né? Glória a Deus. Como eu ouvi uma vez um pastor dizendo, viajava muito, né? Fazendo a obra do Senhor. Papai está na casa. Mas não esse papai. O papai eterno. Porque acompanhando o culto, eu virava de cambalhota, acompanhando o culto lá do outro lado. Eu dava mortal na casa da minha irmã, eu virava tudo e eu falava, Senhor, eu sei o que é aquele ambiente. Eu sei o que eles estão sentindo ali, porque eu sinto aqui também, estou aqui transmitindo, estou aqui recebendo também no meu espírito tudo aquilo que eles estão vivendo lá. E eu pude entender o quanto é importante a nossa entrega, o nosso devocional com o Senhor. Irmãos, todos sabem que eu não queria ir ao Brasil, até que comecei a entender, até que o Espírito Santo começou a ministrar no meu espírito o motivo de ir no Brasil. A minha carteira eu resolvi em 2 dias, mas desde quando eu cheguei eu não parei, eu fiquei sem voz, cuidando exatamente de vidas. Hoje o Ministério de Louvor parece que ficou meio tímido. Cadê o pessoal do Louvor? Cadê o Miquel? Cadê o Marcílio? Cadê eles? Sim, eles têm que ouvir também. Eles têm que ouvir também, porque nós estávamos ali orando ali, o pastor quer falar alguma coisa? Não, deixa para falar lá no culto lá. E é muito bom. Hoje eles ficaram meio tímidos, irmão. Estavam dali, mas eu sei que eles ficaram tímidos. Porque eu reconheço a presença, a unção na vida de vocês, irmãos. Irmãos, é bem certo que aquele que não gosta de ouvir a palavra do Evangelho, tu pode ter certeza que está envolvido no pecado. Se a palavra de Deus não te confrontar, é porque você não quer tratamento, é porque você não quer crescer, é porque você não quer avançar, é porque você não quer se comprometer. Quando a palavra do Senhor nos confronta e aquilo está mexendo dentro de mim, é porque o Senhor está nos curando, para nos posicionando para algo maior. Eu falei, não sei com quem hoje, com os meninos quando eu cheguei, e eu ouvi isso e eu falei, cara, é uma verdade. Porque a mesma dor do crescimento é a mesma dor do sofrimento. Não existe separação. Se você sofre, é a mesma dor do crescimento, você sofre também. Porque você, quando mexe alguns músculos, algumas áreas da sua vida, vai causar dor. Você, quando entra para uma academia e começa a malhar, meu irmão, você está mexendo em algo que você não mexia antes, e aquilo começa a criar músculo, aquilo vai doer. A dor do crescimento é a mesma dor do sofrimento. E muitas vezes eu saio desse processo. E quando eu saio desse processo e quero tomar alguns analgésicos, eu fico bombado. E se eu paro de malhar, aquilo fica flácido. E isso é muito importante. Porque se trouxermos para o mundo espiritual, nós vamos entender que o crescimento faz parte do processo. Amém, irmãos? Pessoal do louvor, não fique triste quando o pastor cobra de vocês. Porque eu cobro, porque eu bem sei o efeito que vocês têm, como vocês têm sido usados para a vida de pessoas.
como o louvor dessa casa tem edificado vidas, irmãos. Como as pessoas estão vendo vocês. Como as pessoas estão desejando o que vocês estão carregando. Por isso que as perseguições vão vir. Vocês vão ser chamados como Satanás. Vocês vão ser chamados como meninice. Eu prefiro uma igreja cheia de meninice dessa forma do que uma igreja gelada e calada. Porque eu bem sei o que vocês estão carregando, o que vocês estão transmitindo para aqueles que estão assistindo vocês. Eu liguei foi para o Miqueias e para a Lohai, não foi? Eu estava no gabinete com um casal, que me presenteou esse relógio, irmão, eu só usei. Quando eu cheguei no aeroporto, eu botei. E eu estava na mesa com esse casal. E eu liguei, eu falei assim, eu tenho que chamar eles, porque eu tenho que compartilhar com eles, eles têm que ouvir isso. Porque, irmão, no momento em que eu estou cobrando, vocês não vê. No momento que eu estou ali, a espada está entrando ali, ninguém vê. Ninguém vê. Talvez vocês vão olhar para esses meninos aqui em cima, queimando, adoração é legal, mas ninguém vê como eles são cobrados. Então, no momento da honra, eu tenho que honrar eles também de pé. Eu tenho que chamar eles no vídeo para eles ouvir o porquê. Quanto mais cobrado, mais dado será. E eu chamei no vídeo e o próprio irmão falando em boca e falando. Você não sabe como. A sua guitarra, as adorações de vocês têm curado as nossas vidas. Quando eu falo que a transmissão, Eric, Lalesca, Igor, responsável do vídeo, eu falo que é um conjunto, é uma visão, é o texto e contexto andando junto. Porque pessoas estão o tempo todo olhando para nós e queimando por aquilo que nós estamos carregando, irmãos. Pessoas que estão falando, olha, tá assim, o vídeo, o áudio, cara, a forma, a excelência que vocês estão transmitindo, como nós estamos sendo alcançados, nós estamos vendo uma perfeição, a mão de Deus impulsionando vocês. Vocês não têm noção como é bom um pastor ouvir uma coisa dessa. Por isso, irmão, que eu vou estar sempre cobrando, mas não é para expor e não é para matar você, mas sim para te posicionar e te fortalecer cada vez mais ao propósito eterno que Deus tem para a vida de cada um. Se o seu pastor não te cobrar, tu pode ter certeza, eu não estou preocupado com a tua vida e sim com a minha, irmão. É muito bom a gente ouvir isso, é muito bom, irmãos, é muito bom, mas quando eu ouço isso, mais eu queimo, porque nós estamos no caminho certo. E por estar no caminho certo, eu tenho que continuar nesse caminho. Eu não posso olhar para um lado, eu tenho que fazer como Neemias. Eu estou em uma grande construção onde eu não posso dar atenção para conversas alheias. Eu não posso parar essa obra, eu tenho que continuar, eu tenho que avançar. Eu não estou nem aí para o que vão falar, não estou nem aí para o que estão dizendo. Não estou nem aí. Eu vou continuar, irmãos. Como o apóstolo Paulo, de todos os lados, vamos ser perseguidos, confrontados, afrontados. Vamos ser, meu irmão, como a ovelha indo para o matadouro. Mas tudo isso, a nossa permanência, a nossa fidelidade, nos torna, meu irmão, participantes da morte de cruz do Calvário. E muitas vezes nós queremos anular isso. Nós queremos negociar, nós queremos bolar, nós queremos sair dentro do processo. E não é isso, irmãos. Não vale a pena mais ficarmos olhando para um lado e para o outro, procurando o errinho, procurando eu não gosto, não acho. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, não é o que você pensa de mim, não é o que você pensa do louvor, não é o que você pensa desse ministério, é aquilo que o Senhor nos revela, por isso que nós vamos trabalhar dentro de uma revelação. Nós não vamos trabalhar segundo o raciocínio humano, porque o raciocínio humano é o que eu penso, é o que eu acho, é as minhas grandezas, é o meu título, é o meu currículo. Não é sobre isso. O apóstolo Pedro, está em 1 Pedro, não sei se é 1:18 ou 4:18. Antes crescei na graça do conhecimento, mas esse conhecimento é onde, irmão? No conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você vai entender por que Paulo, ele escreve suas cartas, os que eu estou transmitindo, não veio do raciocínio humano e nem de conhecimento dessa terra, para que a cruz de Cristo não seja anulada. E o tempo todo nós estamos querendo trazer a autoajuda para cima do altar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, revelação não vem de diploma, revelação vem da sua devoção no secreto com Deus.
A sua busca é intensa. O problema é que nós queremos buscar Ele só quando nos convém. Queremos estar com Ele quando nos convém alguma coisa que precisamos. E não é isso. Não é isso. Ele é o tempo todo, irmãos. Queremos buscar a Ele, irmão, quando nós vamos pregar uma palavra. Queremos buscar, fazer jejum quando nós recebemos uma oportunidade, irmãos. Oportunidade não é microfone na mão. Oportunidade de você entrar no teu secreto e saber que Ele está ali te ouvindo. Oportunidade não é estar com o microfone na mão, irmãos. Estar com o microfone na mão, irmão, não é oportunidade. Oportunidade é eu estar no meu secreto e saber que Ele está ali comigo. Senão, irmão, eu vou tentar forçar, mas entenda uma coisa, eu só vou forçar a barra, eu não vou trazer Ele em nada. Você não precisa ter força, você não precisa falar muita coisa, você não precisa, irmãos. Porque a sua vida já vai ser como o tema das mulheres aqui, uma carta lida por todos. Eu sei o que eu vivi lá no Brasil. Uma realidade, conselho para você. Não é tempo de ir ao Brasil, irmão. Só vai se Deus mandar. Mas não vá no Brasil porque você quer fazer um passeio, cara. Não faça isso, está difícil demais. Está difícil demais, irmão. Léo, está complicado. Quando eu cheguei em Guarulhos, eu queria voltar logo para casa. Quando eu cheguei em Guarulhos, eu queria voltar logo para casa. Irmãos, o Senhor começou a ministrar no meu espírito. Quem assistiu a live, eu vi as pessoas como estavam sedentas. Eu sei que eu fui como uma semente. Como foi ministrado e profetizado, como foi revelado, nós somos um celeiro neste lugar, Macílio. Nós somos um celeiro nesse lugar onde pessoas vão chegar para pegar essa semente. Talvez você vá olhar assim e vai falar, mas pastor, somos poucos. Deixa eu te falar uma coisa, Deus ele não precisa de muito, Deus precisa de pessoas que se coloquem e entendem o propósito. É melhor sermos pouco, mas cheios do Espírito Santo de Deus, vivendo uma revelação, do que ser muito em uma igreja menina que não tem uma direção. Não é a quantidade, não é o barulho, não é a quantidade que vai trazer o poder de Deus. O que vai trazer a presença, o poder de Deus, meu irmão, é o quanto eu me entrego e me revelo para Ele quem eu sou. A minha nudez para Ele. Não vai adiantar nós tentarmos ser alguma coisa que Ele não quer que sejamos. Não, irmão, não é isso. Não se trata disso. Quando você começa a falar dele, quando você começa a se chegar a ele, quando você começa a buscar a ele, você começa a entender que ele se aproxima e se revela e você vai se tornar o mais simples possível. Você começa a ficar simples, cara, porque ele é tão simples. Jesus é tão simples, Léo, que eu não preciso subir nessa plataforma e dizer que, não. Eu não preciso pegar o esboço elaborado para, não, irmãos. Mas entrega para Ele. Você pode tentar enganar o pastor, você pode tentar enganar o teu irmão que está ao seu lado, mas a Ele você não engana, irmão. Você será somente um protótipo ou um robô aqui em cima. Você pode querer enganar qualquer um, você pode ofuscar a sua voz, irmão. Eu poderia muito bem com essa voz rouca imitar o Júnior Trovão, eu poderia muito bem imitar o André Valadão, eu poderia imitar o Fernandinho, eu poderia imitar um monte de gente. Mas por que não imitar a Ele? Por que não imitar a Ele? Por que não imitar a Ele, olhar para a prostituta e ver glória nela? Olhar para o viciado e ver glória nele? Por que sentar na mesa com os só traíra e falar as verdades mesmo que eles não gostem? Por que eu estou o tempo todo querendo negociar o Evangelho de Jesus? Por que o tempo todo, irmãos, não negocie? Mas eu entendi claramente que nós estamos como celeiro. E o Senhor me levou ao Brasil para carregando uma semente. E essa semente foi plantada. E ela vai germinar, irmão. Ela vai germinar, Macílio. Ela vai germinar, irmão. No último culto, a minha irmã, cara, meu cunhado voltou para Jesus. E a minha irmã mais velha, irmãos, a única que foi aos cultos enquanto eu estava lá. Mas eu tive uma reunião com os outros irmãos. E eu percebi em alguns ambientes ali que eles não estavam tão interessados por aquilo que eu carregava. E quando a minha irmã aceitou Jesus, eu entendi que ela seria a semente. E se ela entender, essa semente vai ser regada. Aonde essa semente vai ser regada. E através dela, outros serão alcançados.
Porque às vezes nós queremos alcançar todo mundo, mas não é todo mundo. Se uma pessoa entender a palavra, irmão, como a mulher samaritana, ela entendeu quem estava falando com ela, ela foi daquela semente e converteu todo aquele povo, irmão. E quando ela chegou, meu irmão, chorava. Quem viu o culto de domingo, último domingo que eu ministrei, irmão, o Espírito Santo fez algo tremendo, Léo. Eu comecei a entender, a semente já foi lançada. Agora volta para casa, para o celeiro. Porque daqui a pouco nós vamos cumprir uma outra missão e temos uma outra missão para cumprir, irmão. Amanhã eu já entro em contato, como eu falei, que quando a minha volta eu ia falar, amanhã eu já entro em contato com o advogado, porque nós temos que ir lá liberar essa semente, Cris. A nossa advogada liberou um espaço. Né, Cris? Ficamos quietinhos ou tu falou com alguém? Nossa advogada liberou um espaço e quer que nós vamos lá fazer uma consagração pela manhã até meio-dia, um espaço bem grande, para a gente fazer uma adoração por causa da filha dela. E ela, pastor, se tiver algo maior, quer fazer um evento maior, eu também tenho outro lugar para a gente fazer um evento maior, só não tem casa de banho. Eu falei, mas isso é de menos. Entenda a semente que você está carregando, irmão. As perseguições, elas virão, mas entenda uma coisa, mas você precisa entender, e eu quero compartilhar algo com você nessa noite, muito rápido, irmão, porque eu estou doido para ir para casa. Eu vou te falar uma coisa, quando eu vim embora eu senti medo, irmão. Quando a minha sogra não pôde vir comigo, porque amanhã nós vamos estar resolvendo isso. E eu peguei, eu falei, Senhor, será que o Senhor vai me levar? Eu vim para uma despedida, é o quê? Minha sogra, eu falei com todo mundo, preguei a palavra, e será, irmão, por um momento eu tive medo. Eu falei, Senhor, mas o meu medo não é o meu medo. Poxa, mas vai ser tão trágico, não tem uma morte melhor não? Sim, irmão, sério, é sério mesmo. Eu falei com a minha esposa, mas chorava como criança falando com ela. Eu falei, ai, mas chega, pelo amor de Deus. Estava dentro do aeroporto. Eu falei, Senhor, será que vai mesmo? Será que... Porque está muito nítido tudo que eu vivi, aquilo que foi semeado. Tive os encontros com meus irmãos, com todo mundo. E agora minha sogra não pôde entrar, tudo certinho. O que está acontecendo? Não tem uma morte melhor não, mais saudável? Será que esse avião vai cair lá no Triângulo das Bermudas? Mas, irmãos, o medo que me bateu não foi o medo de morrer. Porque morrer com Cristo, irmão, é lucro. O meu medo, eu falei, Senhor, me dê a oportunidade de ver minha família de novo. Me dê a oportunidade de estar com elas de novo. Esse foi o meu medo. E, irmão, eu confesso para você que eu orei, mas vim tenso. Cada balançada que dava eu acordava. Amém, irmãos? Abra comigo aí. Livro de Marcos, já dou o capítulo já. Glória a Jesus. Quero nesta noite compartilhar algo com vocês, irmãos. Quero compartilhar uma palavra que o Espírito Santo ministrou em meu coração enquanto eu estava ali no Brasil, em cima do altar, ministrando lá na igreja, lá naquele altar. Eu estava na casa da minha irmã, irmão, e eu comecei a perceber algumas coisas. Minha irmã, ela estava preparando um almoço certo dia, porque eu não parei, eu acho que foi o segundo almoço na casa dela, nesses dias todos. Eu, na casa da minha irmã, só almocei 2 vezes, porque todo dia eu tinha uma agenda para mim. Ó, fiquei tão assim, sabe, Léo? Cada dia tinha um lugar diferente para comer. Eu falei, meu Deus, eu falei, pastor, estou pegando seus comezinhos todinho. Mas meu pastor, ele sabe a ferramenta, o filho, a aliança que ele tem. Por isso que meu filho vai. Eu sei o que eu vou fazer lá. E minha irmã, ela começou a preparar um almoço e ela começou a fazer uma abóbora. Que ela sabe que eu gosto muito e ela começou a fazer uma abóbora. Eu conversando com ela, ministrando com a minha irmã, o Espírito Santo de Deus tinha me dado uma palavra e na cozinha dela, observando ela fazendo aquela abóbora, eu comecei a perceber, o Senhor começou a falar comigo e eu achei até que eu ia ministrar essa palavra lá. E o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo, não, você vai lá para o celeiro novamente para ministrar lá. E eu olhando aquele corte daquela abóbora, eu comecei a ver as sementes que estavam ali.
E ali eu comecei a ser ministrado pelas sementes. Irmãos, e que doideira. Por quê? Porque olhando para aquela semente daquela abóbora, uma abóbora cortada, mas sabendo que aquela abóbora, ela é fruto de uma. Mas você já viu quantas sementes que existem dentro dela? Você já viu que uma semente, uma abóbora, mas nasceu só uma abóbora? Não. Nasceu várias abóboras que alimentou várias. E quantas sementes que existia dentro daquela abóbora? Eu falei, Senhor, mas o que o Senhor está dizendo? Meu filho, vocês carregam uma semente, vocês só precisam entender isso. A semente que a terra precisa, é o tema dessa noite. A semente que a terra precisa está dentro de você. Mas pastor, sim, irmãos. Sim. Nós carregamos uma semente. E nós precisamos entender qual é a área e qual é a terra que o Senhor quer que ela venha frutificar. Eu comecei a olhar para aquela semente e eu falei, Senhor, mas que doideira é essa que... Eu falei, olha para cada semente, assim é para cada filho. Eu falei, que doideira, que é isso? Abra comigo aí o texto de Marcos capítulo 4. Vamos ler primeiro, eu coloquei Marcos capítulo 4, 10 e 20, mas vamos ler o primeiro versículo. Eu estou usando uma Bíblia nova, né? Que fui na livraria, aproveitei e comprei, né? Holy, baby. Holy, quê? Holy Bible. É uma Bíblia sagrada, irmão. E a versão que eu estou usando é a King James, mas ela é a mais parecida com a NVT que eu uso. Então pode deixar a NVT aqui. Tem, se tiver. Marcos capítulo 4, versículo 1, diz assim: E ele começou outra vez a ensinar à beira do mar. E havia se juntado a ele uma grande ou pequena, irmãos? De modo que ele entrou no barco e sobre o mar assentou-se. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. E eles ensinava-lhes muitas coisas por... Irmãos, Jesus ensina para os de fora por parábolas. Por quê? Muitas das vezes, nós nos comportamos como as pessoas do mundo. Mas, pastor, como assim? Vamos ler o texto. Ouve. Eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves do céu e comeram-na. Caiu uma parte em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque não havia terra profunda. Mas saindo o sol, foi queimada, e por não ter raiz, secou. E outras partes caiu entre espinhos, cresceram, sufocaram-na, e não a deu fruto. E outra caiu em boa terra, e produziu fruto, que cresceram e aumentaram, e produziam uns 30, uns 60, e alguns assim. E ele lhe disse: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E estando ele só, os que estavam junto dele, com os 12, perguntavam-lhe acerca da parábola. E ele disse: a vós é concedido conhecer o ministério do reino de Deus. Mas os de fora, todas essas coisas são apresentadas por parábola. Irmãos, o que meu Jesus estava dizendo? O mundão, eu tenho que ter uma sutileza e um jeito, porque eles não entendem. Eles não vão entender, eles vão debochar, vão se fazer de bêbado, não vão se perceber, não vão, irmãos. Aí, o versículo que nós vamos ler, o 10 e o 20, Jesus começa a falar para os de dentro. E aqui eu tenho que dar uma puxadinha de vocês.
Porque muitas vezes, Miquel, o seu pastor é julgado em mesas de rodas. Eu não concordo com o pastor. Eu também não concordo com o seu pecado. Eu também não concordo com a sua conduta equivocada. Jesus começa a falar para os de dentro mais firme, porque eles estavam entendendo já o reino do céu. Para aqueles que não entendem, falar do reino do céu é loucura, o marido da Natália, João. É doideira. Falar do reino de Deus é uma historinha para quem não entende. Mas para mim e para você, não. Para mim e para você, não. E nós sabemos o que é pecado e sabemos o que é certo. O mundo não. Por isso que o reino de Deus, a Bíblia do Senhor, a palavra de Deus, sempre foi para crente. Por isso que nós, por ter a visão eterna, a visão celestial, temos que perceber que há uma semente sobre a prostituta, sobre o pecador. Eles só precisam ser ativados para isso. Por isso que o nosso dever é salvá-los, trazê-los para o reino, para apresentar um Pai celeste. Por isso que nós, ao invés de julgar, nós temos que acolher e tratar e cuidar. Por isso que os homossexuais vão descer aqui. Por isso que as mulheres homossexuais vão descer aqui e vão ser amadas, porque elas vão ser ativadas. Elas vão ser ativadas porque os de dentro, o Senhor faz conhecer o reino dos céus. Os de dentro, eu e você não podemos negociar. Os de dentro, ainda que você não goste, você vai ter que ouvir, irmão. Ou pede para sair, como disse o Tropa de Elite. O mais sério disso tudo, que os que dão mais trabalho são os mais velhos, Léo. Porque muitas vezes nós queremos comprar dores de irmãos. Irmão, cuida da sua dor e deixa do irmão que o Senhor vai cuidar. Não se coloque na fenda da rocha no lugar do seu irmão, porque ele está vivendo o processo dele. Mas o problema é que o nosso irmão senta na mesa e a gente acaba tomando dor e aí se arrebenta todinho. Mas eu louvo a Deus, porque essa igreja tem amadurecido cada vez mais. Eu ouvi as pregações de vocês, irmãos, e eu louvo a Deus pela aliança, por direcionamento. Eu louvo a Deus por isso. Nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor ele quer revelar coisas para os seus filhos. Aí, quando os discípulos começam a falar isso, aí o Senhor já engrossa mais o caldo. Ele já engrossa, porque quem foi que perguntou? Foi de dentro. Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? Porque talvez se Jesus falasse com eles da forma que o pastor talvez está falando aqui, como uma vez falaram comigo, só cajadada, meu irmão. Meu irmão, tá falando contigo? Então, meu irmão, aguenta firme, pô. Como é que você quer ser lançado para algum lugar, Marcílio? Se você não está disposto a ouvir a palavra, cara, e vou te falar uma coisa, é a palavra. É a palavra. Como eu falei, cara, com algumas pessoas lá, você falou que tem o chamado de Deus e você acha que o chamado de Deus é 5 estrelas. Irmãos, eu ouvi pessoas que se reuniram e falaram de mim e da minha esposa. Para o Emerson e para a Vânia, é fácil estar na Europa, porque eles são pastores. O que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo, mas sabe qual é que eles estavam querendo dizer sobre isso? Que é a igreja que nos mantém, ô Miquel. Que é a igreja que nos sustenta, Cris. Irmãos, eu sempre falei nesse ministério, quem ver a sua vida hoje não quer ler a tradução dela. Pessoas que vão olhar para o seu comportamento, para o que vocês estão vivendo hoje, elas vão julgar o que vocês estão vivendo hoje, mas não vão ver as lágrimas que você derrama no secreto com o Senhor. E quando eu ouvi isso, eu falei, é mesmo, mas deixa quem quiser achar. Bate o dedo com a minha tesoureira lá da igreja, bate o dedo com algumas pessoas lá da igreja. Irmãos, as pessoas elas te julgam pela aparência. Irmãos, eu ouvi a Aurora ministrou a palavra aqui, irmãos, eu virei de cabeça para baixo.
Eu virei, e é verdade, irmãos. Pode ter certeza. Se você anda todo farrapado, com carro caído, não tem carro, você é pecador, você está em miséria, você é... Agora, se você anda em carro bonito, em casa nova, você começou a roubar a igreja. É assim. De todos os lados vamos ser perseguidos. De todos os lados vamos ser confrontados. De todos os lados vão tentar nos paralisar. Mas nada pode nos separar do amor de Jesus. Por isso que a nossa visão tem que estar nele. Nada pode nos separar, meu irmão. Nada. Nada. Marcos 4, versículo 10. Aí o Senhor começa. Aí o Senhor começa a falar para os de dentro. E aqui aperta um negocinho. Aqui aperta um pouquinho. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Volte a perguntar para Jesus o significado das parábolas. Volte a perguntar para Jesus o significado das parábolas. Sabe por quê, irmão? Vocês não vão ouvir o que vocês querem ouvir. Vocês vão ouvir o que vocês têm que ouvir. Aí vocês vão entender que o pastor não está batendo em ninguém. E olha, deixa eu dizer uma coisa. Não rasga não. É para nós. É melhor continuar usando o marca-texto. Aí diz assim. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Irmãos, mesmo que muitas das vezes eu e você não entendemos algumas coisas, não se canse de perguntar. Pergunte, não pare. O versículo 11, ele respondeu, a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar com os de fora. Abra aí o Salmo 25. E eu vou ler essa versão aqui, que essa versão aqui é muito show, cara. Essa versão é muito show. Olha o que ele fala no 11. Ele respondeu, a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar com os de fora. Salmo 25, 12. Diz assim: que homem é aquele que teme ao Senhor? A ele ensinará o caminho que escolher. Sua alma habitará no sossego e a sua semente herdará. Então nós somos uma na mão do semeador. O versículo 14. O segredo do Senhor está com aqueles que o... E ele lhes mostrará o seu... Aqueles que o temem, é sempre os de dentro. É sempre com os de dentro, porque nós somos a semente que Jesus lançou nessa terra. Na criação do Éden, Deus ele estava lançando a sua semente, plantando sobre o solo. Por isso que eu e você fomos formados do solo da terra. E se nós começarmos a entender isso, essa semente germinou. Lembra da frase que o Senhor deu ao pastor? A terra só produzirá o fruto quando a primícia da criação estiver nela. Nós somos essa primícia, a primícia de Deus, o fruto, a semente semeada nessa terra. Nós precisamos entender que a terra, em qualquer lugar que formos, ela precisa da semente que nós carregamos. Não é a terra, não é o local, não é o cenário, não há nada que vai modificar o que está aqui dentro. Mas sim, aquilo que eu carrego pode modificar a terra. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender, irmãos. Eu falei com alguns irmãos lá que o meu pai me teve aqui. Eu fui lá na minha rua, irmão. Eu fui lá na minha rua, onde eu fui nascer, onde eu fui criado com os amigos da infância. E eu chorava, irmão, com eles. E eu comecei a entender que os meus pais me tiveram ali. A semente que já estava sendo elegida nele lá em Efésios 1:4. E o Senhor me elegeu nele antes da fundação de tudo. Então, os meus pais me geraram ali para essa terra. Os meus pais produziram essa semente ali. Mas a semente que eles produziram,
eu comecei a buscar no Senhor qual é a terra que ela precisaria para ela germinar e dar o fruto. Hoje eu estou aqui em Portugal e eu vejo os frutos, porque vocês são os frutos dessa semente. E essa semente que vocês carregam, existe um local certo para que ela venha germinar. Entenda o processo e espere no Senhor. Porque existem lugares na Europa, existem lugares no mundo que estão esperando por você. Posso ouvir um amém, irmão? Existem lugares no mundo, irmãos. Existem lugares no mundo. Existem terras no mundo que estão esperando só a sua chegada. E se você entender isso, ninguém rouba, irmão. Ninguém rouba. Ninguém rouba. Aí o versículo 12 de Marcos 4. De modo que mesmo que vejam o que faço, não perceberão. Ainda que ouçam o que eu digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. O mais triste disso, irmão, que tudo que mesmo que sabemos que estamos errados, não queremos nos arrepender para que sejamos perdoados. Mesmo sabendo que eu e você estamos errados, não queremos voltar e nos arrepender e fazer o caminho certo. Mesmo sabendo que eu estou praticando o pecado, eu não tenho vergonha. Irmãos, por isso que a palavra que sair desse altar, ela vai vir de confronto com você. Por isso que a palavra que sair desse altar, ela vai me confrontar. Porque se alguma coisa na minha vida estiver fora do padrão do céu, vai me confrontar. Então você sempre vai se reunir para julgar o teu irmão, para julgar o pastor, para julgar a palavra. Irmão, não julgue o profeta, julgue a profecia. A profecia é a palavra de Deus que está sendo semeada e liberada. Agora eu e você precisamos entender isso no Espírito. O versículo 13. Então Jesus disse: se vocês não entendem o significado destas parábolas, como entenderão as demais? Como? Só vamos entender a obra do Espírito Santo se de fato nos arrepender, como dizem Atos 2, 38 e 39. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender. Irmão, por que Pedro estava falando isso? Porque no batismo do Pentecostes, em Atos 2, todos aqueles homens que foram cheios do Espírito Santo de Deus, aqueles homens, quais são os homens? Os sacerdotes daquele tempo, os pastores daquele tempo, começaram a julgar aqueles homens que estavam cheios do Espírito Santo. Não entendiam, estavam cegos, não estavam percebendo que era uma obra, era uma promessa do profeta Joel. Pedro rasgou as suas vestes e começou a pregar. Por isso que eu digo, não fala de avivamento do Espírito Santo, pregando sobre Atos 2. Não é isso, irmãos. Não é isso. O maior avivamento que houve na terra, que eu vejo na Bíblia, foi em Nínive, quando Jonas chegou até Nínive e pregou a palavra, aquele povo se arrependeu, o Senhor tirou a sua ira. Avivamento é arrependimento de condutas erradas, irmãos. A promessa, hoje eu vejo o Brasil, do jeito que o Brasil está, meu irmão, a briga política, a morte, a roubalheira, meu irmão, tá horrível, Brasil, tá demais. Por que há uma promessa sobre o Brasil do avivamento? Aí as pessoas têm um avivamento como estágio lotado, grandes conferências, e querem pregar sobre o avivamento. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Toda pessoa que cai no Espírito não é a mesma pessoa. Toda pessoa que cai no Espírito não é a mesma pessoa. Não volta para as velhas práticas. Não volta, irmão. Porque em Atos 2 fala sobre isso. Aqueles homens foram cheios do Espírito Santo. Se levantaram para julgar aqueles caras. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, ele fala sobre isso. Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe. Isto é para todos que foram chamados pelo Senhor nosso Deus. Mas para isso eu preciso me arrepender. Esses homens foram cheios, caíram na glória do Espírito Santo. Dali eles saíram para anunciar o evangelho das boas novas. E qual é o evangelho que eles anunciaram? Arrependam-se, como Pedro estava dizendo.
Eles começaram a pregar, já se juntaram 5.000 pessoas. Daqui a pouco os enfermos começaram a vir. Daqui a pouco pessoas começaram a se reunir. E todos eles foram. E dentro disso, decreto de morte Pedro liberou sobre Ananias e Safira. Dentro disso, homens que tentaram usurpar, ser beneficiado por esse espírito para ganhar alguns trocados. A palavra de Deus foi: arrependa do que você está falando. Irmãos, nós estamos equivocados e muitas pessoas estão equivocadas. Quando vem do batismo no Espírito Santo e chegam aqui, bota a mão e cai. Quando levanta a mesma coisa. Para com palhaçada. Porque a palavra diz que esses homens foram cheios para fazer diferença. Esses homens se arrependeram de coração e nunca mais foram o mesmo. Nunca mais foram o mesmo, meu irmão. Nunca mais foram o mesmo. Por isso que eu sempre falo com essas meninas, com esses meninos aqui. Irmãos, só temos um motivo de ser cheio do Espírito Santo. Para tocar em pessoas, para curar pessoas, para nunca mais ser o mesmo. Ainda que as nossas emoções, ainda que o nosso ego, ainda que a nossa alma tenta gritar, tenta nos julgar, nós sabemos que carregamos algo que é mais forte do que aquilo que está externo. Versículo 14. O lavrador lança semente ao anunciar a mensagem. E esse aqui é o nosso dever, irmãos. Lançar a semente, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é a minha palavra. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Não é sobre uma tatuagem que a gente desenha. Não é sobre umas vestes que a gente coloca. Não é sobre isso. Não é o que eu penso, é o que a Bíblia pensa. É o que a Bíblia fala que eu sou. Mas queremos pegar várias coisas e colocar como se Deus estivesse falando. Não, é você que está falando. Não é a Bíblia. É você que não gosta, não é a Bíblia. Não transfira isso para Deus. O que você não gosta não interessa para Deus. É o que a Bíblia diz que não é e o que é. Por isso que muitas pessoas hoje estão fracas na fé. Pessoas hoje estão sumindo das igrejas. Pessoas hoje não querem mais o evangelho porque queremos impor alguma coisa que não é do reino. Queremos impor algumas coisas daquilo que eu penso e não daquilo que a palavra pensa sobre mim. E isso tem matado, irmão. Isso tem matado. É mais fácil eu chegar aqui e falar: irmão, olha só, vitória, eis que te digo. E olha, irmão, não é. Para quê, irmão? Para trazer você para receber e sair daqui com uma alegria, uma suposta alegria, mas chegar ali fora, o ladrão vem e rouba. Nós precisamos ser constantes com Jesus, cara. Nós precisamos ser constantes com Ele. Esse grande avivamento que está por vir para o Brasil, meu irmão, que eu percebi claramente, é o arrependimento da nação. E essa promessa está sobre o Brasil e sobre Portugal. E eu acredito, irmão, que nós somos os Pedro, João. Nós somos os Paulo e Silas. Nós somos os Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós somos esses homens que vamos ser os provocadores para trazer o arrependimento para esse país. Somos nós, irmãos. Enquanto outros estão procurando status, enquanto muitos estão procurando encher, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Isso vai acontecer, sim, o tempo determinado por Deus. Mas primeiro, o Senhor começa a falar com os de dentro. Porque os de dentro curados vão curar os que estão para chegar. Por isso que ele fala em parábolas para aqueles que não entendem. Porque quando eu e você começarmos a entender, ele não vai ter problema de descer multidões para essa escada e nos levar para um espaço maior. Isso eu não tenho sombra de dúvida. Tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos carregando, acompanhando, pessoas que nos conhecem, irmão, sem eu conhecer. Pessoas que querem estar aqui, pessoas que querem fazer parte daqui. Eu falei: irmão, tu quer fazer? Eu não sei não, hein? Vá orar ao Senhor. O negócio ali é meio estreito. Porque, irmãos, eu entendo no Espírito Santo que o Senhor quer nos entregar algo, e isso que o Senhor vai nos entregar não pode se perder. Nós temos que guardar, é precioso.
Nós não vamos querer outra coisa. Nós só vamos querer estar com Ele o tempo todo, irmãos. Não é sobre coisas, não é sobre quantidade de pessoas, não, isso é muito bom, sim, mas tudo isso quando estar alinhado com o reino do céu, irmão. Não tenho pressa porque eu entendo que a semente é um processo. Há um processo para germinar, há um processo de crescimento, há um processo, irmãos, há um processo. E eu não tenho pressa e nem quero driblar esse processo. Não quero, irmãos. Versículo 15 diz: as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. Como Jesus foi rejeitado em Nazaré, como descreve Lucas 4, versículo 16, coloca aqui. Quando Jesus chegou a Nazaré, na cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para fazer as boas novas. Irmãos, gravam isso aqui, irmãos. A palavra é muito bonita, boas novas. Mas boas novas é arrependimento, é a palavra do Evangelho, cara. Boas novas não é vitória. Boas novas não é portas abertas. Boas novas não é você ter um carro. Boas novas não é você ter casa própria, ter um belo emprego. Boas novas não é isso. Boas novas é arrependimento. Boas novas é você trazer o povo a um arrependimento e voltar-se para Jesus. Aos pobres, ele me enviou para anunciar: os cativos serão soltos e os cegos verão. Sabe, ele está dizendo para os pecadores, irmão, que estavam presos ao pecado, cegueiras espirituais. E que é chegado o tempo do favor do Senhor. Eu creio nisso. Jesus fechou o livro, devolveu aos assistentes e sentou-se. Todos esse negócio olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Contudo, perguntavam: não é esse o filho de José? Então ele disse: sem dúvida, vocês citaram para mim o ditado: médico, cure a si mesmo. Ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Serepta, na região de Sodom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos, irmãos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade e arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída e pretendiam empurrá-lo a precipício abaixo. Você está disposto a você ir em alguns lugares? Muitas pessoas não vão entender a semente que você está carregando, cara. Por isso que eu não quis pregar em outras igrejas lá, Léo. Eu falei: pastor, estou recebendo convites para ir ministrar e eu não quero. Porque talvez aquilo que eu estou carregando você não vai digerir bem, vai dizer que eu estou com o demônio. Ou talvez vai dizer que eu estou querendo anular alguma coisa. Não, eu não estou anulando nada, eu estou pregando aquilo que eu recebo do Senhor. As pessoas não querem entender a palavra genuína, não querem entender o evangelho do Senhor segundo as escrituras, querem entender segundo o meu conhecimento. Não é isso. Por isso que hoje a gente vê uma semente sendo sufocada, ou talvez uma semente que está sendo colocada muita água e ela apodrece, não vive. O versículo 16:
As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não dura muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Você acha que algumas pessoas que saíram daqui, algumas que ainda vão sair, é por quê? Porque talvez você não está percebendo um amigo e o profeta de Deus que não para te apontar, mas para mostrar o caminho que não vai por aí, vai se dar mal. Porque, irmãos, amigo que concorda com os teus erros tem um montão aí, cara, no mundo. Mas o amigo que quer te ver o bem e quer que cresça junto com ele, ele vai te apontar os caminhos errados que você está escolhendo. Irmãos, eu não estou aqui para fazer uma amizadezinha rasa, eu estou aqui para fazer uma amizade profunda contigo. Eu não quero, irmão, eu não quero chegar em um lugar sozinho, o meu desejo é que todos cheguem junto, cara. Quando eu vejo os cenários da Bíblia, quando eu vejo Abraão partindo para um lugar que Deus ainda ia mostrá-lo, Abraão não estava ali talvez olhando para a sua parentela, não, ele estava olhando segundo ao modelo que ele tinha naquele momento, ele estava olhando a família que ele tinha, portanto que ele levou Ló. Mas se você perceber no versículo 15 de Gênesis, se eu não me engano, Abraão está dentro de uma tenda e agora dentro da tenda ele não conseguia enxergar nada a não ser uma tenda. Aí o papai chama ele, Abraão, sai daí da tenda aí. O que você está vendo aí? O que você está enxergando, Abraão? A tua visão está sendo limitada. Sai dessa tenda aí. Abraão, olha para as estrelas, filho. Consegue contar? Assim será a sua descendência, Abraão. Quando eu olho para isso, eu entendo que não tem a ver comigo, mas tem que ver com todos, irmãos. Agora, pastor, mas eu vejo que alguns irmãos, tu pode ter certeza, se alguns irmãos não estão crescendo, é porque estão fora da visão. Tem alguma coisa que precisa ser liberada. Porque é impossível eu estar alinhado no mesmo espírito. O corpo, ele não se um corpo desenvolver e o outro não, meu irmão, fica aleijado. O corpo, ele cresce junto, se desenvolve junto. Por isso que eu entendo que é para nós, todos nós crescemos juntos, irmãos. Por isso que a importância de nós pregarmos esse evangelho e mostrar para você, não é te apontar, não é te julgar, irmão, mas é mostrar para você o caminho certo. Olha, vem para cá, irmão, vem para cá porque vai dar ruim, irmão, calma aí. Você está olhando aqui, irmão, eu estou olhando assim, irmão. Você já reparou que a terra, ela é toda ondulada? Já reparou que tem trajeto, às vezes não tem nem saída, já reparou? Mas o céu é reto. O céu é reto e nós temos que olhar assim, não assim. Não tem obstáculo quando você olha para o céu. Não tem obstáculo. Você voa mais alto, além das montanhas, e vai embora, irmão, sem medo. Sem medo. Agora, enquanto nossos olhos estiverem na terra, muitas vezes muitas pessoas vão estar andando em ciclo porque não estão vendo os obstáculos. Estão enxergando segundo os teus olhos e não os olhos de Deus. Nós precisamos entender isso. Versículo 17. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não dura muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Aqui eu faço uma colocação porque eu mesmo enfrento algumas perseguições de trazer uma palavra que eu mesmo, em sã consciência, não teria condições alguma de trazer. Não teria, irmão, não teria de anunciar, mas graças eu dou a Deus por ouvir a voz, e não a voz de quem não gostou, até porque quem não gostou e não aceita, olha para, irmão, sempre que alguém tentar te confrontar, sempre que alguém falar de você, olha para a vida dessa pessoa. Por isso que eu e você precisamos voltar em alguns lugares da nossa área para fazer o caminho correto. Precisamos, irmãos. Aí nós vamos ver que as coisas começam a fluir. Não tem mais força. Em João 6,
João capítulo 6, versículo 60 diz: muitos de seus discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-las? Jesus, Léo. Jesus, ele é o Cristo. Jesus. E quem não entende, quem não cria raiz, fala para Jesus, a sua palavra é muito dura. E hoje, eu quero ouvir algo que bate aqui, mas não cria raiz. Versículo 18. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas que não produzem fruto. Quando o Senhor me deu essas mensagens, quando o Senhor me deu esse tema, viva no modelo de Deus, foi a palavra que eu preguei lá no Brasil, viva no modelo de Deus. Eu comecei a perceber que tudo que eu produzo no modelo de Deus é eterno, e tudo que eu produzo no modelo da terra é passageiro. Você já reparou isso? Que quando eu e você estamos no propósito de Deus, a gente está debaixo de uma direção que fica eterna, irmão. É estabelecido. Agora, tudo aquilo que eu faço com a força do meu braço da terra é passageiro, irmão. Ela vai embora. E 1 João 2, 15 e 17 diz: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o amor do mundo oferece apenas o desejo intenso por prazeres físicos, ou seja, sexos ilícitos, conquistas. E que conquistas é essas? Porque não é pecado você ter ambição por conquistar algumas coisas. O problema é quando você quer fazer algumas coisas, quer obter algumas coisas, prejudicando o teu irmão. Isso é pecado. Isso é essa paixão. O desejo intenso por tudo o que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Este mundo passa e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre, é eterno. É eterno. Você consegue dormir bem mesmo sabendo que a tua conta não tem nada. Você consegue dormir bem mesmo que o teu aluguel está para vencer e você ainda não tem. Você consegue dormir bem. Você consegue dormir bem mesmo sabendo que você está sob aviso para ser mandado embora. Quando eu e você estamos no modelo de Deus, quando eu e você estamos seguindo o modelo de Deus, a gente vive bem em qualquer ocasião e em qualquer estação, com pandemia ou sem pandemia, no lockdown ou não, com quarentena ou não, eu e você vivemos bem. Por quê, irmão? Porque nós estamos debaixo da presença, debaixo da unção, estamos amando mais a Deus do que o mundo. E aqui eu concluo, irmão. Versículo 20. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita de 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Foi onde eu comecei a entender aquela abóbora. Uma abóbora. Mas aquela abóbora estava ali por causa de uma semente que alguém cuidou com muito amor. Assim é Jesus conosco, irmão. O amor dele é tão grande por mim e por você. É por isso que você está aqui. Ele cuida de você. Porque a semente que há dentro de você, irmão, vai alimentar muitas vidas, muitas famílias. Não endureças o vosso coração quando ouvires a palavra de Deus, irmãos. Se você entender que para os de dentro o Senhor fala, meu irmão, como é o reino do céu, é porque vocês entendem. Os de fora não entendem o que vocês ouvem. Mas se vocês entenderem que vocês são a semente, e é Ele que vai regar, é Ele que está cuidando, é Ele que te está tratando, você vai alimentar, irmão, famílias e mais famílias. Isso aqui é viver e entender o modelo de Deus. Se eu ouço, eu vivo, prospero onde tem seca e fome, onde tem esterilidade, ela vai frutificar. 2 Pedro 1, 3 e 11 diz: Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio
de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitam a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo, causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé, a excelência moral e o conhecimento ao conhecimento, o domínio próprio ao domínio próprio, a perseverança à perseverança, a devoção a Deus, a fraternidade à fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivas e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquece de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais, arduamente, para mostrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Será acompanhada de grande honra. Serão acompanhada de grande honra. Você pode aplaudir o Senhor, irmãos? Fique de pé comigo. Vale a pena passar, irmão. Não será difícil. Será difícil quando eu não quero aceitar. Será difícil quando eu não quero ser tratado. Será difícil quando eu quero seguir o meu modelo e não o modelo de Deus. Não é fácil, eu sei que não é fácil, como foi nos ensinado por muitos anos o Evangelho. Não é fácil, mas se você falar para mim que está sendo difícil, bate 2 dedos de prosa que eu vou te mostrar o que é difícil, o que é ser difícil. Vale a pena permanecer, porque a nossa entrada no mundo celestial será gloriada com grande honra, irmão. Será gloriada com grande honra, com grande honra. Sem você, sim, não sobra nada. Grande amor. tu sabes tudo que eu não sei. Sim, tu sabes tudo, Eu Jesus. sei, e o que eu preciso é estar Contigo. e onde eu vou, Eu te levo comigo. amado. Pra onde eu for, Jesus? Pra onde eu vou, eu te levo comigo, amado Jesus. Oh, por onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Por onde? Por onde eu vou, eu te levo comigo, amado. Aonde você for, se você levar Jesus, você verá que as coisas se tornarão mais fáceis. Não existe mar que não se abra diante de Jesus. Não existe fornalha que te consome quando você está debaixo da unção de Jesus. Não existe nada que se feche diante de você quando você está com Jesus. Não há nada impossível para que Ele não possa resolver se você não estiver caminhando com Jesus. Difícil é andar e caminhar sem Ele, porque aí eu não vou ter a direção que eu preciso. Agora, quando eu entendo que por Ele e para Ele são todas as coisas, eu percebo que muitas das coisas que eu poderia estar vivendo já há muito tempo, eu começo a entender que se torna mais fácil e leve.
Existem muitas coisas que o Senhor quer revelar e entregar na mão dos filhos. Como diz o Salmo 25, aos que o temem, Ele revela os seus segredos. Vale a pena permanecer, irmão. Vale a pena continuar anunciando Jesus Cristo. Vidas estão sendo curadas, vidas estão assistindo, vidas estão olhando para o seu testemunho, vidas estão olhando para vocês, estão vendo Cristo na vida de vocês. Vidas estão olhando e contando o testemunho de vocês. Pessoas estão falando, olha, fulano de tal, você viu? Olha lá, vai lá no YouTube, veja. Pessoas estão falando de vocês, irmãos. Porque vocês estão carregando, vocês estão entendendo o tratamento. Vocês estão entendendo que essa semente que há dentro de vocês, pessoas vão ser alimentadas por essa semente. Deixa ela enraizar, irmão. Deixa ela enraizar. Deixa ela ir mais profundo. Deixa ela, irmão, criar raízes profundas para suportar o peso da glória que há em você. Sim, Jesus. Como um selo Em meu coração, Tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim. eu me sinto seguro. Pra onde eu vou Sem você, não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, e tudo o que eu sei, e o que eu preciso é estar contigo. Onde eu vou sem você. Para onde eu posso ir, Jesus? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, e tudo que eu sei, e o que eu prefiro é estar contigo. Incline sua cabeça, eu quero orar com você, irmãos. Eu acredito que nós falamos para os de dentro. Eu acredito que não tem ninguém afastado dos caminhos do Senhor aqui nessa noite. E se tiver alguém afastado dos caminhos do Senhor aqui, eu te convido, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Só quero que você entenda que você é essa semente. Você carrega algo que o mundo não vê. E essa semente não é sobre sexo masculino ou feminino. Não, você é essa semente que a terra precisa. E essa semente está dentro de você. E essa semente vai ser alimentada por muitas vidas, irmãos. Se você entender isso no espírito, você vai ver que aonde você chega, você vai incomodar. E tem que incomodar mesmo, irmão. Algumas coisas têm que sair do padrão da terra para que o padrão do céu seja estabelecido pela sua chegada. Quando você começar a entender isso, você vai ver que pessoas vão querer sair de perto de você, mas muitas pessoas que precisam fazer parte dessa semente vão se aproximar de você. Porque você carrega algo tão precioso, por isso você está aqui nessa noite. Por isso que muitas vezes, meu irmão, você vai ser sufocado. Vão tentar te sufocar, porque vão tentar te matar. Por isso que muitas vezes, irmão, muitas pedras vão ser lançadas sobre você, porque não vai ter lugar, as raízes querem sair, mas vão tentar cortá-las. Por isso que muitas vezes que você vai chegar, irmão, o sol vai estar escaldante para tentar matar mesmo, para ela não germinar. Mas quem está debaixo das mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem está sob os cuidados dele, chegará a proporção certa para que essa semente ela venha brotar. Sem você, não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo
que eu não sei e tudo que eu sei. E o que eu prefiro é estar contigo. Pra onde eu vou, você Incline sua cabeça, eu quero orar por você. Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela sua igreja. A terra, ela se submete, Senhor, porque nós chegamos nela. E nós entendemos que nós somos a semente que ela precisava. E nós, Pai amado, em nome de Jesus, declaramos sobre essa terra. Chegamos, produza a medida de 30, de 60 e a 100 por um. Senhor, todo sol escaldante, todo terreno, Senhor Jesus, com pedras, todo espinho, toda terra seca, ela não vai suportar, porque cada semente aqui dentro, ela foi estabelecida para determinados solos. E onde o Senhor nos enviar, nós vamos crescer e vamos dar frutos. Senhor, que a tua igreja, ela venha entender o que ela carrega. A tua igreja, Senhor Jesus, não é um fruto do acaso, não. É a semente que está sendo regada pelo Senhor. E Pai amado, para ela germinar, para ela crescer, dá trabalho, porque precisa ser arada a terra, precisa tirar os espinhos, precisa tirar as pedras, precisa, Pai amado, muitas vezes colocar o adubo, precisa muitas vezes colocar em sombras, colocar a porção certa, a água certa, para que ela venha dar o seu fruto. Por isso, Pai, eu declaro sobre a tua igreja, nesta noite, que eles venham a entender em nome de Jesus, que eles carregam a semente que a terra precisa. Não existe terra, Pai amado, estéril. Existe o filho que entende quem são e o que carrega para que aquela terra venha dar vida. Por isso, Pai, eu declaro sobre a tua igreja, uma, Pai amado, em nome de Jesus, uma igreja, Pai amada, com frutos, com sementes, Pai amados, produtivos. Sementes, Pai amado, que vão dar frutos no tempo do Senhor, no tempo certo. Sementes, Pai querido, que no Senhor darão seus frutos no tempo próprio. Não precisarão de esforços humanos, mas sim somente do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja, cada filho que na fé que está aqui, cada filho que vai estar nos assistindo, em nome de Jesus, venham entender que o que eles carregam é mais precioso do que está aqui fora. Pai, que possamos, Pai amado, guardar com muito amor cada semente que foi plantada dentro de nós, para que o inimigo de nossas almas não venha roubá-la, Senhor. Guarde nosso coração, porque, Pai amado, em nome de Jesus, eu vejo um tempo de colheita 100 por 1, Senhor. Eu creio, Pai amado, nessa colheita. Eu creio na colheita de 100 por 1, Senhor. Senhor, eu sei que vem o 30, 60, mas eu já declaro o 100 por 1, Senhor. Eu já declaro sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Traga, Senhor, traga o crescimento que só o Senhor pode dar para cada um de nós, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, irmão?